Oi, eu sou a Carolina Turino, bem-vinda ao meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre autoconhecimento e espiritualidade, além de outras inspirações que surgem ao longo do caminho. Hoje eu tô dando continuidade a uma série de 3 vídeos sobre a escrita consciente. A escrita ela pode ser utilizada como uma ferramenta de autoconhecimento e transformação pessoal. O primeiro vídeo eu te convido a assistir se você não viu, que foi sobre o espelho de obsidiana. E agora eu vou começar o segundo vídeo com a gatinha aqui. Com essa gatinha aqui demoníaca entrando. Hoje eu vou trazer o segundo vídeo da série, que fala sobre a escrita para ressignificação de conflitos e relações conturbadas. É claro que se você deseja ressignificar algo, significa que essa situação e essa relação, ela não está caminhando de um jeito harmonioso. Então, esse processo dessa escrita, ele pode ser bem profundo, denso e pode acionar algumas memórias emocionais que estão guardadas em você, ocasionando choro, tristeza, raiva, angústia. Então, eu também te convido a se permitir viver essa tristeza, a se permitir deixar as lágrimas caírem, sabe? Porque a nossa sociedade, em época de Instagram, a gente está sempre compartilhando o que há de melhor na nossa vida. E isso acaba impondo uma vida perfeita, uma vida só com bons frutos, com boas alegrias. Mas a vida não é isso. Viver é experienciar altos e baixos. Se a gente não se permite experienciar os nossos momentos de baixa, os momentos de alta eles nunca vão ser completamente verdadeiros e plenos. A gente tem que ter a oportunidade de também sofrer, chorar e libertar isso. Um dos propósitos para a escrita de ressignificação é você dar vazão às suas emoções e aos seus sentimentos. Porque quanto mais espaço você der para que essas emoções saiam, mais oportunidade você vai ter de esvaziar o seu espaço interno. E esvaziando, você vai estar livre para poder viver as suas alegrias, para poder viver as suas angústias. Então, esse é o convite. Se você gosta desses assuntos, se inscreve, assina o sininho e acompanhe os vídeos que eu produzo por aqui. A escrita para ressignificação, ela é composta de 4 fases principais. A primeira fase é a fase da escrita para rememoração do incidente. Então você vai escolher uma situação de conflito em que você está vivendo. Avião. O céu de São Paulo, né? Cheio de helicópteros. A primeira fase da escrita para ressignificação é a fase da rememoração do conflito. Se você escolhe uma situação de conflito para ressignificar, você precisa trazer ele à sua mente. Então você vai pegar o papel e a caneta e vai escrever exatamente o que aconteceu, as palavras que foram ditas, as emoções, a situação, o contexto, o ambiente, quem mais estava com você naquele momento, o que a outra pessoa também disse, o que você experienciou. Você vai trazer todos os detalhes. Pode trazer desde cores e detalhes simples como a cor da parede, o espaço onde você estava, em que cidade, hora, local, dia, como também a memória do que realmente aconteceu, do que foi falado e de como essa situação ela atingiu esse nível de conflito. Se você estiver trazendo uma situação familiar com um vínculo muito próximo, como pai e mãe, é interessante também aprofundar a escrita com o histórico dessa situação. Muitos conflitos que acontecem nos nossos vínculos mais próximos familiares, eles vêm aumentando a sua intensidade. Esse conflito ele vai tomando forma conforme os encontros vão acontecendo. E é uma oportunidade você também trazer esse histórico de como esse conflito ele vem se apresentando ao longo dos encontros. Quando você estiver escrevendo sobre o histórico, também é legal você colocar como você tem se portado, né, em outros conflitos
que aconteceram nessa relação em volta desse mesmo tema, e também escrever como a outra pessoa se portou. É legal a gente trabalhar a empatia e trazer essa consciência de que a outra pessoa também tem história, também tem a subjetividade dela, também tem a personalidade dela e a forma como ela se relaciona. Escreve, relata um pouquinho isso, porque isso vai acrescentar para você ter um contexto global do que está acontecendo, não só a sua perspectiva, mas também a do outro. Muitos psicólogos falam algo que eu acho bem importante e que para mim foi uma virada de chave. Os nossos pais, eles só conseguem dar o que eles receberam. Então, às vezes a gente não consegue entender a forma deles demonstrarem amor, a forma deles de se relacionarem, mas foi a forma que eles aprenderam. E isso pode trazer uma sensação de maior empatia com eles também, tá? Então, todo mundo carrega a sua própria história e está apresentando as relações da forma que ela conheceu. A gente vai para a segunda fase da escrita consciente, que é você escrever como você se sentiu no dia desse conflito. Então, você já rememorou na primeira fase a situação como um todo, o contexto global dessa situação. Agora a gente vai colocar como a gente se sentiu, quais foram as emoções que estavam dentro de nós, quais eram as emoções que a gente estava sentindo, experienciando nesse momento. Além disso, eu acho muito interessante perceber no nosso corpo. Então eu observo no meu corpo onde que eu estou sentindo essa emoção. Então, naquele momento, tinha algum lugar que doía, tinha algum lugar que estava com uma sensação de trava, de angústia, de amarrado. Eu sinto muito no meu corpo. E eu te convido a você também perceber onde o seu corpo está mostrando que essa sensação, que essa emoção, ela está tendo reverberação. E enquanto você escreve agora, o seu corpo diz alguma coisa? Vem alguma nova emoção enquanto você está escrevendo como você se sentiu? Então, depois de escrever essas duas fases, você vai passar para a terceira fase de escrita, que é a escrita de como você gostaria que tivesse sido essa situação de conflito. É muito fácil a gente esperar que o outro tome determinadas atitudes para que a situação tenha sido mais proveitosa, mais harmoniosa. Mas a responsabilidade pela atitude do outro é dele, não nossa. Nós podemos nos responsabilizar e podemos transformar as nossas próprias atitudes. Então, nesse momento de escrever como você gostaria que fosse, você pode escrever como você gostaria que você tivesse reagido. Independente da atitude do outro, como você gostaria de ter tido uma postura, sabe? Como você gostaria de ter se apresentado diante desse conflito. Talvez você pudesse ter respirado mais antes de falar, talvez você pudesse ter dito que não estava se sentindo bem e sair, talvez você pudesse ter evitado de alguma forma, ou também você quisesse ter tido uma postura que tivesse sido mais clara com relação à sua fala. Você poderia ter falado outras coisas de uma outra forma. Então, essa fase, a terceira fase, é para você escrever como você gostaria que tivesse sido essa situação, como você gostaria que você tivesse experienciado este momento de conflito. Agora a gente passa para a quarta fase da escrita consciente, para a ressignificação, que é a fase do o que eu aprendi com isso. Todas as experiências, todas as relações, todos os conflitos, eles trazem um grande aprendizado. É claro que a gente pode ficar no superficial desse aprendizado e colocar coisas simples, como eu não quero mais ver essa pessoa, foi isso que eu aprendi. Mas assim, eu te faço um convite a aprofundar. Por que você não quer mais ver essa pessoa? Quais as emoções que isso incita em você? Qual a atitude dela que você não quer mais ter relação? Talvez essa atitude que ela esteja tendo, você também tem. E você pode. E dessa forma você tem a oportunidade de limpar essa atitude em você mesmo. Então, esse momento de escrita do que você aprendeu, respira, solta,
e se permite escrever, se permite reconhecer o que você aprendeu, se permite olhar o que há de bom nisso. Com certeza um aprendizado veio dessa experiência e dessa situação. Agora, tem uma outra fase, que é a quinta fase, que ela é uma sugestão. E é principalmente para as pessoas que gostam de se relacionar com os elementos, que gostam de ritualizar e observam a vida de uma forma mais energética, que é você criar um ritual de transmutação para essa situação, para esse conflito. Então você vai convidar o elemento fogo para fazer parte desse ritual e ele vai ser o foco central. O fogo é um alimento muito especial, que uma vez me disseram algo que fica na minha cabeça e reverbera até hoje, que o fogo, ele é o único elemento que a gente não pode moldá-lo a nosso bel prazer. Nós que devemos nos adaptar e aprender a lidar com ele. Por exemplo, se você coloca um bolo no forno e você deixa o tempo que você quiser, aquele bolo vai ser todo consumido pelo fogo. Agora, se você aprende a se adaptar com ele, você consegue usar o tempo a seu favor para ter um bolo maravilhoso. E o fogo, ele é esse elemento que é o elemento da energia criativa, é o fogo criativo que está em tudo, em todos os seres vivos. E no centro da nossa Terra também tem o magma, que é fogo com água. Então, a gente vai utilizar o elemento fogo para transmutar esse processo e ritualizar essa experiência. A gente vai montar um altar, vai acender uma vela e vai queimar essa carta, esses papéis em que a gente escreveu a nossa situação e o objeto de conflito. E aí é legal você observar as chamas, observar esse papel pegando fogo e visualizando junto com isso a mudança que vai acontecer dentro dessa relação. Depois, as cinzas você pode colocar nas plantas, porque a cinza ela nutre as plantas e a terra acaba de digerir esse processo e deixa que a fumaça foi levada para os deuses, o seu pedido foi ouvido. E é muito legal, mesmo as pessoas que são mais céticas, que não levam tanto em consideração essa forma de ritualizar os seus processos, fica o convite para você se permitir criar um ritual, se permitir colocar uma intenção focada em algo que vai trazer uma melhoria para o seu bem-estar, uma melhoria para suas relações, mas isso fica a seu critério, a sua experiência e a intensidade que você quer viver esse processo. A escrita consciente é um processo muito transformador. E principalmente esse da ressignificação é algo que eu uso constantemente na minha vida para as minhas situações de conflito, porque quando a gente está muito envolvido com uma situação e com as emoções, a gente acaba ficando completamente imerso naquelas sensações. E o momento de escrever, você sai do sistema límbico, que é um sistema mais primitivo dentro do nosso cérebro, para experienciar nossa parte frontal do cérebro ao escrever. Então a gente vai criando maior consciência, a gente também vai se distanciando das nossas emoções tão vívidas sobre uma situação de conflito. É bem especial essa ferramenta, eu uso bastante e faço o convite para você usar também, para a gente cada vez ir trabalhando mais as nossas potencialidades. Se você ficou no vídeo até aqui, graças, a gente se vê no próximo. Se inscreve, compartilha, vamos melhorar o mundo, vamos passar, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que está passando por situações difíceis, de angústia, porque essa ferramenta ela é bem especial e pode mudar a situação e a forma que a gente vê as nossas relações. Até! Tchau!